Alto Astral. Hoje estou com uma presença bem legal aqui, que é o Tato Savi. O Tato Savi é estudioso do espiritismo e também palestrante, né, Tato? Verdade, Fê, é isso aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o Tato, ele tem uma página no Facebook, que é Tato Savi, Espiritismo, Ciência e Filosofia. Os espíritas costumam chamar de espiritismo, ciência e filosofia, Exato, né? Fer. Por que existem esses três pilares para fazer essa definição? Maravilha. Então, ela é uma ciência de observação. Mas, como tem efeito de cunho moral, é também uma filosofia. Por quê? Porque os espíritos, quando se manifestam e a ciência observa, eles dizem alguma coisa. Olha, eu estou sofrendo muito porque tive uma vida assim. Ah, então quem tem vida assim sofre. Então, isso é o cunho moral, é a filosofia. A reflexão. A reflexão, exato. Tá. Porque se você entender bem, a ciência e a filosofia, elas têm diferença. A filosofia é aquele pensamento que fala, o que é a amizade? Como Platão discutia num texto chamado Lísias. A ciência nunca vai comprovar, a amizade é isso aqui, pronto. Então, não é departamento dela, mas é departamento do nosso pensamento. Ah, eu acho que a amizade é aquilo que eu sinto por você. O que você sente por mim? Ah, agora está difícil. Mas é meio difícil, quer dizer, impossível mensurar, né? Exato, certo. é possível mensurar. Mas em pensamento, em sentimento, em explicação moral, ela tem. Então, para os animais não existe filosofia. Por quê? Para eles não tem nada certo ou errado, eles não têm moral. Certo. Um leão come uma criança como come um coelho, para ele tudo bem. Eles seguem instinto. Exatamente. Tá. Então, para nós, assim que tivemos esse discernimento, isso não é legal, olha como ele está sofrendo, olha como eu fiquei triste, é cunho moral, entra a questão filosófica. Agora, por que religião? Religião, Fê, a Kardec coloca assim, se for como um laço de amor que nos une, no sentido do latim religare, que é a origem da palavra, sim, somos uma religião. Mesmo que você não tenha um conhecimento pela doutrina espírita e prefira qualquer outra, que são todas muito boas, eu posso ter por você um laço de amizade, e eu tenho uma religião, eu tenho uma ligação. Agora, Kardec deixa claro, se você chama religião dogmas, que são conceitos que não podem ser questionados, como se fossem verdades absolutas e inquestionáveis, nós não somos religião. Certo. Nós não temos hierarquia. Então, nós temos aqui em Bauru um palestrante maravilhoso, o Richard Simonetti. Ele Que é um palestrante conhecido no Brasil inteiro, né? Muito. Ele lançou mais de 60 livros. Sim. Ele tem uma hierarquia maior que a minha? Não. Eu sou um palestrante bem mais novato, mas em si ele não tem uma vaga, ele não usa uma roupa, ele não tem um lugar na mesa, não tem isso. E muito menos espiritualmente. Espiritualmente, a nossa moral pode ser muito mais forte do que a dele. Moral é assim, o meu comportamento já voltado para o bem. Então, uma pessoa analfabeta pode ter muito mais elevação moral do que um PhD em qualquer assunto. Isso que é o quesito da nossa doutrina. Então, nós não temos casta sacerdotal, né? Não temos rituais, como ó, tem que chegar, tem que fazer tal coisa, tem que rezar tal coisa, o texto tem que ser tal... Não tem que fazer isso. Por isso que dizemos que fora da caridade não há salvação. Fora do espiritismo há salvação? Nossa, muita. Muitos caminhos podem levar ao caminho da evolução espiritual. Fora do budismo, fora do catolicismo, há salvação para todos, até para o ateu. Desde que ele entenda que ele participa de uma sociedade, que ele precisa colaborar para caminhar junto. Para o bem comum. Para o bem comum. Entendi. Eu não posso atrapalhar meu vizinho, não posso furar um barco que eu estou, porque eu afundo ele também. Isso que a doutrina nos conta. E é muito interessante quando você começa a perceber a verdade por trás daquilo, viu, Fer? Certo. Pessoal, a gente está aqui com o Tato Savi. O Tato Savi é estudioso do espiritismo. A formação dele, ele é kardecista, ou seja, ele segue os ensinamentos de Allan Kardec, que foi a pessoa que organizou a religião que a gente conhece como espiritismo hoje. Então, se vocês quiserem mandar perguntas para cá, vocês podem mandar que o Tato vai responder. Exato. Se quiserem conhecê-lo melhor, então é Tato Savi, Tato com 2 T's, Tato Savi, Espiritismo, Ciência e Filosofia. Ele está lá no Facebook e lá, inclusive, tem uma agendinha tal de palestras que ele costuma realizar e dá para ver os vídeos também, que é bem legal. Legal, você está bem informado, né? Eu tenho algumas perguntas aqui que eu já recebi e a gente vai começar, então, a conversar com ele. Então, não se esqueça de mandar a sua pergunta, hein, pessoal? Então, a primeira pergunta é da Maria Celina Campos, que ela pergunta, todo mundo que morre vai para o umbral? Até queria que você explicasse o que é umbral. Claro, Por acaso eu sei, mas talvez tenha gente lá que não saiba. Não entenda. Pessoal, o umbral é uma denominação que aparece em André Luiz, né, que ele diz assim, umbral, na verdade, é passagem, é aquela parte da porta, onde tem o batente, é o umbral da porta.
Nem todo mundo vai para o umbral. É que o umbral é um lugar onde você vai esgotar ilusões adquiridas na Terra, purgar sentimentos ruins. É como assim, vamos amansar a fera para depois ele começar a se reequilibrar e se entender como espírito imortal. Então algumas pessoas falam, eu fiquei 10 anos no umbral, eu paguei quanto de pecado? Você não pagou nada de pecado. Na verdade, pagar pecado não é assim, você vai pagar com a dor, você vai reeducar-se, você vai aprender. E isso se faz fora do umbral. Então vamos lá, umbral é um lugar onde vão espíritos que desencarnaram em desequilíbrio. Na verdade, espíritos que estão com raiva, que estão muito amedrontados, muito assustados, não conhecem muito. Porque quando você fala umbral, já vem... Quem fez a pergunta mesmo? Foi? Maria Celina Campos. Maria Celina, quando você fala de umbral, já se pensa assim que você está atolado numa lama, você está naquela situação horripilante. Não, umbral, até 50 quilômetros da faixa da crosta da Terra, é região umbralina. Existe um umbral mais denso, um umbral menos denso. Fora dessa faixa que você começa a sair dessa região mais pesada de umbral. Então, conforme você esteja mais ou menos equilibrado, seja mais merecedor ou menos merecedor de boas atitudes que você teve, você vai ou não. O problema não é ir para o umbral. Indo para o umbral, o problema é permanecer lá. Como que eu faria para sair do umbral? Indo para o umbral, você se viu, reconheceu que está morto. Que desencarnou. Ganha uma consciência, morri, por exemplo. Isso que é o grande problema, que a doutrina diz muito. Há muitos espíritos que morrem por não ter estudado, ou até achar que vai acabar, ficam em sono profundo, ou ficam perdidos, voltam para casa, só que a família não os escuta mais, aí tenta falar, acho que eu fiz alguma coisa de errado, está todo mundo bravo comigo, senta à mesa e fica lá, anos nisso. Ele está no umbral, essa pessoa, ele está numa ilusão mental. Quando ele cai em si, por exemplo, eu acho que eu morri. Porque às vezes ele vê o próprio velório, mas daí ele acorda depois de um sono que dormiu como espírito mesmo, fala, acho que eu sonhei que eu tinha morrido, porque eu estou vivo. O próprio André Luiz descreve, a minha barba crescia, meu cabelo crescia, eu senti o ar entrar no meu pulmão, como é que eu podia ter morrido? E isso tudo é ilusório. É moral, né? Aliás, a gente fala assim, há dor físicas lá, você sente a dor física, mas é da mente, é o teu corpo que está representado pela sua mente, o corpo espiritual. Então você está lá no umbral, em desequilíbrio, o que você deve fazer? Faz uma oração para São Cristóvão, que ontem foi dia de São Cristóvão. Sim. Faz uma oração a Jesus, peça, ofereça-se. Eu acho que eu estou precisando de ajuda, eu estou um pouco confuso. Porque você vai começar a abrir horizontes para vir a ajuda. Não é que os bons espíritos estão de braços cruzados, orgulhosos. Não, a ajuda sempre está disponível. É lógico. É como se uma mamãe, pense você, vê seu filhinho entrou numa enrascada, caiu, e está lá pedindo por ajuda, e você estava aqui, mamãe está aqui, só que ele não te escutasse. Ele bloqueou, na verdade. É que no exemplo de uma criança não fica muito bom, porque ele escutaria, a mamãe chegaria nele. Certo. Mas os espíritos chegam, eles não conseguem ser vistos, de tamanha vibração baixa que está essa pessoa. Entendi. Então, ir para o umbral, eu acho assim, todos nós vamos dar uma estagiadinha lá. Por quê? Porque nós não vamos estar equilibrados ao morrer. É um local de transição, então. Transição, é uma passagem, é um momento que você esgota e dali você vai para uma colônia reeducar, repensar a vida, rever a prova que você fez no planeta Terra, ao lado dos teus mentores. Aí que eles vão te falar, poxa vida, Fê, você, por exemplo, descuidou do cuidado com seu filho, ou você foi qualquer coisa que não foi bacana. Vamos fazer um curso, preparar-se para ser mais bem sucedida e fazer uma outra prova? Isso, aí sim, mas no umbral você não faz isso. Então, um suicida, uma pessoa que matou o outro, ele vai para o umbral. Quanto tempo ele fica? Depende. Depende da vibração dele. Pode que o suicida fique menos tempo que uma pessoa que não cometeu nem assassinato, mas está conformado, meu lugar é aqui mesmo, eu odeio todo mundo, renitente nessa posição, ele não sai tão cedo de lá. Ou seja, vai depender então muito de como a pessoa estará interiormente em relação à nova realidade. Exatamente. Fer, e olha só uma coisa que você me colocou ao falar. E antes eu perguntei, Fer, posso pegar em você? Pode, falei para ele, não tem problema que a gente está aqui numa conversa muito boa. Durante a entrevista, porque o Jô Soares pega, você viu? Então, aí eu falo assim, se a Madre Teresa de Calcutá, um espírito elevadíssimo, se Maria, mãe de Jesus, se Chico Xavier fosse atropelado por um embriagado, por uma pessoa bêbada, certo, eles não têm merecimento algum para passar para o umbral. Mas se por acaso eles ficassem com uma revolta tamanha desse motorista, desse desgramado e falasse palavras feias, ele não está em condição de ir para um lugar elevado.
Ele ficaria, então, estagiando um pouquinho até que ele se acalmasse. Exatamente. Por exemplo, que você é a nossa juíza de direito e temos lá 5 ladrões, bandidos, assassinos presos. 4 estão acalmados e prontos para conversar com você. Mas um lá já xingou, já chocalhou, já cuspiu. Ó, esse aqui não vai conversar, não. Os outros vão. Ele que não está querendo ir, ele teria em condição. E se um outro entrasse na onda dele, também ficaria. Então, isso só é um merecimento. Por isso é importante, pessoal, caiam em si logo. Acalmem-se, treinem perdoar. Porque se você treina a perdoar desculpinha de bobeira, o marido que te deu uma resposta meio grosseira, você vai acostumando, e tudo é treino. Treinar a perdoar, treinar ser mais paciencioso, treinar a ser mais educado. Não é assim, Deus me dê paciência. Não, Ele vai te dar oportunidade de treinar paciência. Porque acumular ressentimentos pode ser ruim para a vida espiritual. Exato. Se houver um desencarne, é isso? Exatamente. Tá. E nós não temos aquele posicionamento. Vamos supor que eu briguei com você, eu estou no meu leito de morte, e você vem, e eu fiz muita maldade para você, e no último minuto eu me arrependo. Não, tem uma coisa a se resgatar. Também não é assim, eu já me sinto muito bem. Da boca para fora é uma coisa. Porque muitas pessoas falam, eu perdoo você, mas nunca quero mais vê-lo. Não perdoou, o coração está ferido. Tem que ter uma plenitude. Exatamente. Espiritual. Isso que é o problema. Você tem que sentir realmente que perdoou, que está equilibrado. E oração, pessoal, a igreja, a mesquita, a sinagoga, o centro espírita, são lugares ambientalmente espiritualizados para você conseguir mais facilmente. Por isso que se você está muito magoado, vai na missa, vai no centro espírita, você escuta uma palestra, escuta a missa do padre, a homilia, reflita, aquele ambiente, você vê outras histórias de pessoas que passaram igual você se sente melhor, te ajuda, é como um professor particular, isso é muito importante. Estabelecer conexões, né? Sim. Uma outra pergunta do André de Barros pergunta, o Chico Xavier, que é considerado, pessoal, não sei se vocês têm essa informação, ele não é só um dos principais médiuns no Brasil, que já nasceu no Brasil. Ele é considerado um dos médiuns, uns maiores médiuns em todo o mundo, não é isso? Eu já ouvi isso de vários kardecistas. Então ele pergunta, já reencarnou? Essa informação precisa, não dá para ter. Provavelmente não reencarnou. Não aqui, né? Não aqui. O tempo de reencarnação é maior no mundo espiritual, em média. Allan Kardec na Gênesis explica assim, se você tem uma média de vida de 70 anos, por exemplo, encarnado, você vai ter 3 a 4 vezes mais desencarnado. Porque o preparo para encarnar é mais demorado, é maior e a oportunidade de encarnação é rara. Tem uma fila de espíritos esperando as mamães ganharem nenê para eles encarnarem. Há uma ordem. Então nós que estamos encarnados, e mais os desencarnados nos ouvindo aqui, podem participar, mas estou falando para os encarnados agora, os refletores estão acesos sobre nós estamos em jogo. É hora de acertar. Então a vida é uma grande oportunidade? Sim, tá? A vida é encarnada, né? A vida encarnada. A vida desencarnada também mas assim, é mais raro estar encarnado. Vamos supor, 7 bilhões mais ou menos de espíritos encarnados, próximo a 25 bilhões de desencarnados ligados ao planeta. Por isso que quando eu estava fazendo a primeira comunhão, um amigo falou, mas então Deus tem uma fabriquinha de espíritos que fica fazendo... na verdade, é mais ou menos ele que fabrica os espíritos, vamos dizer assim. Mas já existem os espíritos envolvidos com o orbe. Então, o planeta começa a se desenvolver e ter mais... As famílias começam a aumentar, mais oportunidade vai surgindo. Que nem uma universidade abriu, outra agora de odontologia, agora uma de medicina. Está abrindo oportunidades de ter mais alunos, mais mão de obra. Vamos imaginar isso na reencarnação. Mais pessoas estão nascendo. Mas se você desperdiça a sua encarnação, puxa, isso lhe pesará muito. Olha que frase forte, Fê. O Chico Xavier, que ele está mencionado, ele disse assim, a pior coisa, a experiência para o desencarnado é a consciência do tempo perdido. Então, a consciência do tempo perdido. Exato. Ou seja, faça valer o seu dia. Exato, Fê. Faça caridade. Seja solidário, feliz. Seja feliz. Curta as coisas que você gosta, estude, não fica vendo tanta televisão, coisas que trazem tanta poluição para nossa casa. Pega um livro mais profundo, um pouco de um pensamento mais bacana, vai ver teu avô que está ficando velho, conversa com a sua mãe um pouco mais de tempo, brinca com o teu filho, mas não é aquele papo demagogo. Faça as coisas que você gosta, vai jogar tênis, vai nadar, vai brincar. André Luiz explica, 8 horas para dormir, apesar que eu acho muito, mas tudo bem. 8 para o trabalho. As outras 8, que completariam as 24, você tem que equilibrar, cuidar da família, ler um pouco. Por isso que eu falo, pessoal, não dá para ver televisão. O Tata não vê televisão, não vê televisão. gente. Dá pra Ele aboliu isso daí. Dá para ver a transmissão ao vivo, isso dá. Vamos lá para outra pergunta. Então, eu estou aqui com o Tato Sávio especialista em espiritismo, palestrante também.
E vocês podem mandar suas perguntas, tá, pessoal? Tem uma pergunta aqui. Elisângela Matias, todo mundo tem que reencarnar? Sim, todo mundo tem, até quando ele chegar a uma condição de espírito puro. Allan Kardec, a partir do item 100 do Livro dos Espíritos, explica assim, que existem 3 grandes ordens de espíritos. Os imperfeitos, que são aqueles espíritos que sentem sentimentos que fazem-nos sofrer. Quais? Raiva, inveja, ciúme, egoísmo, orgulho, preconceito. Esses espíritos que têm esses sentimentos são imperfeitos. Você já deve ter se identificado em qual que você está, eu também estou. Então, assim, se eu te falo uma coisa e você se magoa, a culpa em si não é minha. Você que se magoou, o seu coração que produziu. O próprio Gandhi uma vez falou assim, Gandhi, mestre, o senhor já perdoou aqueles que te ofenderam? Ele disse, não, nunca perdoei ninguém, pois nunca ninguém me ofendeu. Então, esse processo de ofender depende do coração que recebe. Então, vamos mais. Os imperfeitos são pessoas que trazem sentimentos que nos fazem sofrer. Pode perceber como a gente sofre com ciúme, com tudo. Quando você chegar a estagiar em reencarnações, passará por uma outra ordem de bons espíritos. Allan Kardec comenta que nessa ordem estão nossos anjos da guarda, que pode chamar de qualquer nome, anjo da guarda, anjo guardião, guia espiritual. São espíritos que estão conosco, mas estão orientando assim como um técnico. Ó, vai lá, tenta sacar mais assim, tenta fazer a curva mais fechada. Eles inspiram. Inspiram. E você sente aquela vontade, sabe que deve fazer, mas você tem o dono do teu livre-arbítrio. Por isso que eles sempre falam, ó, eu te pedi tanto, eu te estimulei, mas você não quis fazer. Então, você é livre-arbítrio. Então, eles fazem por nós, não precisa. Esses são os bons espíritos. Qual é a diferença? Eles já não sentem mais raiva, não sentem mais orgulho, inveja, ciúme. Mas ainda tem um longo estágio, a condição de ser espíritos puros. Que são aqueles Exato. que é o top, né? O top. Tá. Os espíritos puros não precisam mais reencarnar. Jesus encarnou na Terra. Foi o único espírito puro que nós temos notícia. A mãe de Jesus era um espírito extremamente elevado, mas ainda era bom espírito. Para você ver a dificuldade que é chegar nesse ponto. Então, Jesus, ele encarnou. Mas por quê? Porque ele quis encarnar. Ele veio em missão. É como se nós estamos aqui e uma das nossas meninas que estão aqui filmando ficou doente no dia 24 de dezembro. Está lá no hospital, tadinha, vai passar o Natal lá. Fala, vamos lá passar com ela. Aí fala, mas a gente não pode estourar champanhe. Eu sei, mas vamos lá ficar com ela, por amor. Essa atitude seria de um espírito puro. Eu não preciso ficar lá, não tenho nada a pagar, não tenho doença nenhuma, mas vou por amor. E Jesus veio, pessoal, para dar uma mensagem. Não foi para morrer, para me salvar com a morte, com sangue lavar pecado. Isso é um pensamento do judeu antigo, que você matava um bode para pagar o teu pecado. Eu até lamento. É o conceito do bode expiatório, do bode né? expiatório. Eu fiquei muito magoado até porque era tão bom, você fazia pecado à vontade, aí põe a mão na cabecinha do bode, aí matava o bode e podia pecar à vontade até o ano que vem. Então, bode expiatório, Cordeiro de Deus que traz o pecado do mundo. É um eufemismo, é uma ideia que... Então, ele não, ele é espírito puro, veio nos ensinar, claro que morreria. Outros tantos morreram, Gandhi morreu também, por morte de pessoas que revoltaram com o que eles estavam dizendo. Então, os espíritos puros não precisam mais reencarnar. Eles chegaram a um tal nível que continuam estagiando, mas não é do nosso conceito, não sabemos que tipo de... Porque imagina, Fê, um espírito puro não come mais, não tem mais corpo físico, não dorme mais, o espírito não tem essa necessidade. Então, ele não tem dormitório, não tem refeitório. Ele não troca de roupa, não, ele não tem mais corpo. Como que é o lugar que ele mora? Não faço a mínima ideia. A gente também não tem essa ideia, né? Não. Tanto, por isso que eu acho bonita a doutrina. Quando ele explica os espíritos imperfeitos, ele põe 10 ordens. Que se você lá, você vai conseguir se identificar em qual das 10. A de baixo, que é a imperfeita, e a mais perto dos bons. Eu já li, não vou contar em qual que eu estou, mas tudo bem. Aí, você vai estagiando. Quando ele chega no espírito puro, ele fala... Não dá para explicar, porque não dá para é outra realidade, é uma outra experiência que os nossos sentidos humanos talvez não reconheçam. Exato, é como né? se eu falasse, você acha que um chimpanzé consegue entender Platão? O meu cachorro, a qual você brincou bastante com ele, você acha que ele entende sobre filosofia, sobre ciência? Não, o álgebra não é concebível para ele. Não é que eu não queira ou não saiba passá-lo, não há como passar. Tenta imaginar que você chegou numa tribo de índio que não tem contato nenhum com tecnologia e vai mostrar para ele o que é um iPhone. Só que na hora que você foi pular de paraquedas, o teu iPhone caiu. Aí você fala, eu vim te explicar o que era, eu sou representante. O que você quer? É um aparelho, que comunica a distância. É um tambor? Vamos supor que você consiga falar a língua dele. Não é que... É um negócio que filma. O que é filme?
Não há... Ou seja, não existe essa Exato. possibilidade de interação, Exatamente. entendi. Esse espírito não precisa mais encarnar. Por quê? Porque não tem mais o que aprender aqui. E enquanto nós estamos encarnando, nós estamos aprendendo. A reencarnação é como uma série. Primeira série, segunda série, terceira série. Eu para repetir, até que você chega a uma condição de espíritos puros. E aí vai encarnar para ajudar esses planetas a melhorarem. E você pode perceber, Fer, que há vários níveis de espíritos em todas as religiões. Jesus não é espírita, não é católico, não é budista, não é muçulmano. Ele é um Cristo. Ele veio trazer uma mensagem que você pode perceber. É amor, é respeito, é universal. Não é, ele não toma partido. Nós que nos segregamos. O espírita é mais legal que o católico. Não, o católico é mais legal que o muçulmano. Isso é nosso, Fer. É toda a nossa realidade. Então, quando você for fazer esse pensamento, eu vou ter que reencarnar milhões de vezes, e que já fez isso um monte de vezes, para estar na condição de encarnar em corpo humano já. Tá certo, a gente está recebendo algumas perguntas, pessoal. Lembrando o seguinte, o Tato Savi, ele é um palestrante, a gente está conversando teoricamente sobre o espiritismo. Então, se vocês tiverem alguma pergunta a respeito de karma, a respeito de espíritos obsessores, a respeito de mediunidade, a respeito de passe, vocês podem enviar aqui pra gente, por tá bom? Por favor, pessoal, pergunta mesmo. Tem uma pergunta aqui da Paula C. dos Reis. Ela pergunta, é verdade que em cima do Rio de Janeiro existe uma cidade espiritual chamada Nosso Lar? Isso, é uma cidade espiritual, é Foi verdade. até filme, né? Exatamente, é uma colônia. Isso está explicado no livro do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, que chama Nosso Lar, que ele conta. Nosso Lar é uma colônia espiritual, como várias outras que existem em todo o nosso planeta, não só em cima do Brasil, que vai receber espíritos para melhorar, para continuar estagiando. Lá no Nosso Lar são espíritos que estão ligados àquele ambiente, que falam português e tudo mais. Agora, sobre os Estados Unidos, existem as colônias deles. E é verdade, então, que existe essa colônia e todas elas têm esse objetivo, nos receber, vamos reencontrar nossas famílias, se por acaso eles estiverem já em condição de equilíbrio, se puderem, a saudade nos aproxima, nós podemos ver. E eu digo sempre, não tem alegria maior. Você pode descer de asa delta, de tobogã, de paraquedas. Não há alegria maior quando eu te reencontrar lá no mundo espiritual. Fê, você está aqui, velho, vamos dar um abraço bem gostoso. Eu imagino. A gente vai pular rodando, tá, Fê? Tá bom. Pular abraçado e rodando. Porque Tá certo. é a alegria. Eu tenho uma pergunta para fazer, só para complementar isso que você está falando. Tá. A partir do momento que uma pessoa morre, vai a uma colônia espiritual, depois de passar por essa fase de transição no umbral, certo? Perfeito. No caso, ela leva a vocação que ela desenvolveu na Terra. Por exemplo, eu sou uma jornalista, eu trabalharia com informação, você é um cirurgião dentista Sim. de formação. Você trabalharia com saúde espiritual ou não tem nada a ver? Tem muito a ver. Pode ser assim, pode não ser, não há problema. O próprio André Luiz, que era médico, quando ele desencarna, na verdade ele não chamava André Luiz, tá, pessoal? Há uma forte... A criança que seria Carlos Chagas, mas essa coisa especulativa não é. Ele vai para umbral e estagia por 8 anos. Vai para a colônia espiritual, não trabalha como médico. Trabalha numa câmara de retificação, que era como um enfermeiro, um servente que limpava vômito das pessoas, que cuidava ali. Ele quis ser médico, mas não tinha condição ainda. Tanto que o ministro Clarencio fala, André, não há condição. Então ele estagia em outro ponto. Mas você perguntou uma coisa, dá para pegar um gancho. Esse seu talento, esse seu estudo e preparo, você leva com você. Você leva com você. Por exemplo, Tato, como você fala com facilidade, as suas palestras? Você fez curso? Não fiz. Eu não fiz curso aqui, mas possivelmente eu venho... Você acha que você carrega isso? Sim, eu venho adquirindo isso. De uma outra existência. De uma outra existência. Não acontece assim, filho, você vai encarnar lá, eu vou te dar então um talento e tal. Não. Se ele me dá um talento, um outro pode reivindicar alguma coisa. Vocês que conquistaram. Então, Emmanuel fala, isso são conquistas adquiridas e não os dons doados. Tá. Né? O Adam tem a seguinte pergunta. Há várias referências espíritas que indicam que o nosso planeta passa atualmente por uma fase de transição entre mundos de provas e expiações para um mundo de regeneração. Exato, Adam, é isso aí. Que indicativos a gente tem de que isso realmente está acontecendo, mesmo em meio a tanta dor e sofrimento? Legal, Ada. As transições, Kardec sempre explica, não acontece de um dia para o outro. Igual, por exemplo, uma mãe homo ergaster não teve um filho homo sapiens. Não é assim. Você não percebe de uma geração para outra. As evidências que nós estamos tendo são as informações dos espíritos, que já nos pedem para ter um comportamento assim.
espíritos que estão reencarnando já com um grau de elevação, como Emmanuel, como Joana de Ângelis, para nos impulsionar. E pelo que se observa, a Terra está melhorando. Como assim a violência? É que nós estamos tendo mais notícia, mas o que está acontecendo, por exemplo, no nosso país, é o que a doutrina espírita comenta. Vai chegar num ponto que ele vai ter que bater e subir. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Sérgio Moro, por exemplo, é um espírito que encarnou, ou reencarnou, melhor, reencarnou, com uma missão de impulsionar a honestidade e dar uma melhorada equilibrada no país. Eu tenho plena convicção que muitas das outras coisas daqui para frente vão acontecer pelo menos menos, de um outro modo. A gente torce para isso mesmo, né? Então, esse processo de transição acontece porque temos o conhecimento e observa-se isso. Pessoas vindo, o planeta já está há um certo tempo estagiando como prova e expiação, e não dá para dizer, porque olha como está acontecendo tal coisa. Se você quiser essa informação melhorada, você leia lá no Há Muitas Moradas da Casa de Meu Pai, no Evangelho segundo o Espiritismo. Se não me engano, no capítulo 1. Né? Ou olha 2. só, Adão, aí você já pode anotar. Tem uma pergunta aqui da Marina Fortes. Ela pergunta assim, por que algumas pessoas sofrem tanto? Estão pagando algo? Eu acho que a Marina também deve estar numa fase difícil e ela está perguntando também um pouco em relação a ela. Por que um sofrimento acaba demorando tanto tempo para passar? Má, eu vou dizer uma coisa para você. Eu atendo como dentista e lido muito com dor física. Dor de dente é uma dor muito terrível. Dores realmente muito perturbadoras. Há pessoas que eu percebo que chegam no meu consultório, Fê, e elas estão tendo dor e não está sofrendo assim. Outras chegam sem dor, mas está debaixo de um sofrimento tão profundo que eu percebo, o sofrimento é uma escolha. A dor até não, mas o sofrimento é. Se você está vendo, por que aquela pessoa sofre tanto? Talvez ela esteja alimentando o sofrimento. Se você tem uma mágoa, se você se foi ofendido, Fer, escute histórias de pessoas que também passaram por isso. Lembra o que Jesus falou? Eu vos deixo a minha paz, porque o mundo não é capaz de dar a paz. No mundo terás aflições. Então, nesse mundo aqui é dificuldade mesmo. Mas ele pede, façam como eu, tenham um bom ânimo, vençam o mundo. Não é vencer no mundo no sentido de vencer e ganhar muito dinheiro e ser um empresário. Isso não é vencer o mundo, é vencer no mundo. Jesus falou, eu venci o mundo. Então, vença a dor. Como? Não sei, Fer. Para mim é brincar com meu filhinho, tocar piano, ler livro de filosofia, conversar com alguém que está triste, aconselhar e vejo que o meu problema é tão pequeno. Lê a biografia do Chico Xavier, da Madre Teresa, você vai ver que essas pessoas passaram por cada tormento. Mas podem ser inspiradoras, podem, né? Mas não escolha sofrer, tá? Eu espero que essa mensagem tenha te ajudado, Marina Fortes. Tem uma outra pergunta, aqui primeiro, da Alessandra Machado. Ela diz, eu perdi minha avó há 2 meses. E ela diz que elas eram almas muito conectadas. Sim. Quando ela vai voltar? Para reencarnar? Para reencarnar, a avó da Alessandra Machado. Olê, é difícil afirmar isso, porque não é uma regra absoluta. Pode uma criança desencarna como pai de uma menina e reencarna como filho dela. Já aconteceu. É raro. Normalmente demora um pouco mais. Mas não se preocupe assim em ela vir para cá. Você não acha melhor você ir para lá, num lugar muito mais gostoso? Ela vai estar lá muito mais feliz, curada, livre de muitos tormentos físicos que todos nós temos e ela deveria ter, você também. Então, assim, não torce para ela voltar a se internar no hospital, não. Torce para você sair e ir brincar com ela num lugar muito mais feliz, numa casa de família. E eu tenho plena convicção que ela reencarnará um dia, não sei, mas que você, como eu, vamos desencarnar, é muito mais fato. Então, assim, agradeça, ela se libertou. Platão chamava a morte de libertação. Aí, Alessandra, sua avó, então ela se libertou. Se libertou. Acabou o prazo de escola, de hospital, de penitenciária, seja o que for que o planeta Terra seja. Ela está agora num lugar de recuperação, melhorando, se curando, se equilibrando. Quando acontecer isso, ela estará te esperando. Se ela tiver merecimento e você, ela pode vir te buscar nesse mundo espiritual. Que é igual, Fer, por exemplo, se você vai desencarnar, eu estou lá desencarnado, tenho equilíbrio, você sabe que vai me conhecer, gosta de mim, posso vir te buscar. Peça a ela que venha. E pede em oração que no sono, quando o seu espírito se desdobrar em emancipação da alma, você encontre com ela. Você pode até não lembrar, mas você vai sentir uma paz, uma alegria tão gostosa no dia que a conhecer. Você vai realmente está tudo bem. Então, torçamos para encontrar lá. Isso mesmo.
Recebi uma perguntinha aqui da produção, mas deixa eu só correr aqui com perguntas de outros internautas. A Camila Murilo, a mãe dela morreu há 11 anos, com 36 anos. E ela pergunta, eu acredito que você... Daria tempo de reencarnar? Se ela já teria reencarnado. Pode. Você falou de um período? O período, em média, não. Eu diria, é muito pouco tempo. Em média, 150 anos para reencarnar. Por isso que eu digo, torçam para se encontrar lá. É melhor. Lá é muito mais agradável, quando não em situação de sofrimento, porque lá não tem o perigo de você ser assaltado, não tem o perigo de você pegar uma doença. Quando está numa colônia, é muito mais gostoso. Tanto assim que reencarnar é tormentoso para o espírito. Desencarnar é muito mais agradável. Para não pesar para o lado do espiritismo, eu vou falar sobre Platão. Ele fala assim, em 2 contos, Apologia de Sócrates e Fédon. Quando você nasce, a alma que já existia é capturada por um corpo e vai prendê-lo para que ele tenha dificuldade de se locomover, tenha necessidade de caminhar, tenha necessidade de ter fome, de ter sono, de vontade de ter relação sexual. Mas mesmo assim ele diz, busque filosofar, busque buscar uma coisa espiritual, o mundo das ideias, como diz Platão, o mundo ideal, o mundo perfeito, que é esse mundo espiritual. Quando ela desencarnar, a alma é libertada melhor, porque ela estagiou num momento de dificuldade. É como se você fosse um nadador e vai nadar de pijama. O teu nadador te treina de pijama para fazer resistência da água. No dia da competição, ele passa, te rapa os pelos, passa um limbo, passa um bagre. É libertado do corpo. Então olha que interessante. O corpo físico prende a gente, dificulta para que a gente um dia ao voltar... Olha que leveza, que gostoso, que não tem doença, a não ser aquela moral que você perturba, né? Mas isso aí é... Tá certo. A gente teria que ter mais tempo também para discutir isso. Vamos ficar conversando aqui, né? É muito bom, tá muito gostoso, gente. Hoje às 8 Esse horas. lugar é muito especial também, tem um clima muito agradável aqui. Legal. Eu acho que a gente está sendo bem assistido energicamente falando, né? É verdade. Tem uma pergunta aqui da Bia Soares, ela diz assim, eu tive um desmaio e apaguei. Tem a ver com o espiritismo? Com o espiritismo não, tem a ver com o metabolismo. Você teve um desmaio, pode ser uma causa biológica, e você, no desmaio, pode ter com o seu espírito saído, como acontece quando a gente dorme. Mas então eu quase morri? Não. Quando a gente dorme, por exemplo, ou desmaia, ou toma anestesia geral, ou apaga de algum modo, o espírito não precisa dormir, ele sai e fica ligado ao corpo por um cordão fluido. Como um submarino, fica lá, o mergulhador nasce do barco, submarino não, né? E fica com aquele negócio, ele está conectado àquilo. Se alguém for lá e mexer com ele, instantaneamente ele volta. Quase sempre ele volta naquele pânico. É bom que ele vai acordando devagarinho. Então assim, você teve um desmaio, a doutrina espírita explica? Fisiologicamente não. Kardec fala assim, qual que é a opinião da medicina sobre isso? Essa é a nossa opinião. Eu não vou entrar em, eu desmaiei porque... É sinal de mediunidade? Não, mediunidade não causa desmaio. Tem médium que desmaia porque tem problema e tem médium que não desmaia. Mas essa causa em si é da medicina. Agora, pode ser que em desdobramento aconteceu alguma coisa durante esse desmaio? Pode, não dá para saber se você não lembrou, não contou nada. Mas acontece toda hora, quando a gente dorme, quando a gente... Até tem outros casos que você, às vezes, espíritos elevados, Eurípides Bassanufo, ele ficava quieto aqui, ele fazia uma coisa lá e voltava e conseguia. Tem o Saulo Calderon, um amigo que na internet explica essas viagens astrais conscientes. Você se concentra para fazer Mas a isso. Recomendação para a Bia é primeiro esgotar a explicação fisiológica, Exato, ou seja, procurar um médico, né? Tá, então, Bia. até uma coisa importante. Se você tem, eu tenho muito desmaio, escuto muita pancada na minha janela, tenho dor no meu estômago, eu acho que eu estou sendo... Não, vai no médico, vai no gastro, vê se não tem galho batendo, procura a causa... Causas naturais. Causas naturais. A doutrina espírita, ela luta para não ser rotulada assim, tudo é causa de espírito. Não, eles nem podem mexer muito mais nas coisas. Pôde na época de Kardec, quando precisava dos efeitos físicos. Agora, graças a Deus, acabou. Senão ele estava aqui, o papel começava a voar e começa a caneta a encher o saco. Sim. Acabou. Ou tem muito pouco. Mas aí, você esgotou, Kardec fala, não tem causa do estômago, não tem causa de coração, o médico... Então, dê ouvidos a causas espirituais. Porque o médium sente sintomas assim. Às vezes, medo. Eu vou morrer, estou sentindo. E, na verdade, é uma sensação do espírito. O médium é o sinal de mediunidade. Tá, tem uma outra pergunta aqui de um outro internauta. Até vou pedir para a produção se ela consegue o nome dele para mim, porque passou aqui para mim. Muito legal. rápido. Muito se bom. somos nós, enquanto almas, que escolhemos nossos desafios na Terra para poder evoluir, o que temos que aprender com a depressão?
É difícil porque a depressão para um pode representar uma coisa, para outro pode representar outra. E aí ele pergunta também, e o que acontece com o suicida? Eu acho que essa pessoa, esse internauta, ele está relacionando, então, depressão, quando a depressão, que é bem recorrente, né? Muitos casos de suicídio, eles começam com depressão, né? Exatamente. O que acontece com o suicida e o que leva uma alma a desistir da sua missão? Ari Mariotto. Então, é a pergunta dessa internauta. Internauta, eu não sei, é Ari ou Ari? Acho que é Ari. Ari, é o seguinte, minha linda. Ó, eu não sei se você está pensando nisso, mas por favor, não cometa o erro de se suicidar. E para todos que estamos ouvindo, isso não resolverá o seu problema. Criará um pior. É como se você está na frigideira, está ardida, mas você pula e cai na brasa, cai no fogo. Piorou. Então não cometa, mas vamos voltar. A depressão pode vir por vários motivos. Metabólicos, hormonais ou até espirituais e influenciações, que chamamos de obsessão. Qualquer que seja, lute contra. Busque o psiquiatra, tente, se precisar tomar remédio, toma. Busque ambientes religiosos, luta contra, minha linda. Mas eu vou dizer, o que acontece então com a depressão, como educar? Pode ser que a depressão, que atingiria uma pessoa, não atinja você, Fer, que você tem uma compreensão da vida muito melhor. Tem mãe que morre os 2 filhos e ela se sobrevive bem. Dá conselho a uma mãe que está com o filho doentado. Então, não dá para dizer qual é o objetivo, principalmente porque a doença em você é diferente para mim. Cada um de um jeito. Mas a depressão, quase sempre, como a Fer bem comentou, é um precedente para o suicídio. O suicídio, o que acontece com o suicida? Ele agride o perispírito dele. Nós temos, na verdade, vamos por 3 partes. O corpo físico, que é o que eu toco aqui na Fer. Um perispírito, que é um intermediário entre o espírito e o seu corpo. Por quê? Porque o espírito dela não tem matéria. Tem que ter um meio termo para um poder comunicar com o outro. Porque se eu sou um espírito e entro aqui dentro, como que a hora que eu vou sair em espírito, não sai e o meu corpo fica para trás? Porque ele está ligado, vinculado a uma maneira, que no livro dos médiuns é explicado, né, no livro espírita, dessa ligação entre perispírito e corpo físico e espírito. É o elo de ligação. Então, é o corpo, o perispírito e o espírito. São 3 camadas. Exatamente. Tá. Quanto mais você vai se purificando, mais o corpo físico vai sendo desnecessário. Por isso que, assim, muitas das doenças, ou muita coisa que o corpo físico passa, é para purgar mesmo. É uma doença que vem de dentro para fora. Nasce em você um câncer, você não fez nada, nunca fumou, é o seu perispírito se limpando. A gente costuma dizer que doenças físicas é um tratamento de beleza para o espírito. Você sai de lá com ele limpinho. Mas vamos imaginar então, quando o suicida comete suicídio, pelo ato dele se agredir, e não precisa ser só suicida consciente, pode ser aquele cara que fumou, que usou droga a vida inteira e não queria morrer. Quando ficou doente, implorou pela vida, lutou com o hospital, mas morreu. Mas sabia que o cigarro fazia mal, não sabia? Ele lesou o perispírito dele também. André Luiz é considerado suicida inconsciente. Quando então você morre por morte causada em si próprio, você lesa o perispírito. Você vai, por exemplo, com a cabeça ferida por bala. Você vai com o sistema gastrointestinal ferido por veneno. Se você me atirar e me matar, eu não vou com o meu perispírito ferido. Isso é muito bom. Porque o problema, minha linda, você atirou na cabeça, vamos imaginar, foi com o perispírito ferido. O perispírito vai ter que limpar isso aí num outro corpo. Ele vai encarnar muito possivelmente com um problema mental ou com uma coisa que vai estagiar, até para ele ter essa dificuldade, se esforçar, dar valor. E o problema, assim, é que o suicídio, ele pode ser recorrente. Tá, a Ari só escreveu aqui que a pergunta dela é teórica, tá? Ela tá... Ari, não tem, graças a Deus, ela não tem nenhum tipo de problema bom, em relação a isso. Parabéns. Tá, gente, a gente tá ficando no final, eu não acredito que já passou meia hora, como assim? 40 minutos, então, ó, só tem mais 2 perguntinhas, pode ser rapidinho? 2 perguntinhas, então vamos lá, ó. A Mari Tom Fortuna está dizendo assim que ela tem problemas com espíritos obsessores. Ela acredita que sejam espíritos obsessores e que isso está provocando na vida dela problemas de vício e também situações de ciúme e afetando o casamento dela. O que ela deve fazer para Mari? Tá, Mari, é o seguinte. Você acha que ela deve procurar um centro espírita? Acho que deve. O obsessor, mas veja bem, minha linda, eu vou dizer a verdade que você entenda. O obsessor, ele não consegue fazer nada em nós se nós não aceitarmos a sugestão dele. Um obsessor pode chegar para mim e falar assim, Tato, dá um tapa na cara da Fernanda. Ele não vai conseguir fazer isso. Eu posso até entender uma ideia, por isso essa menina está me provocando. Por exemplo, eu tenho que ter essa computão. Vício.
são fraquezas nossas que eles se aproveitam. Então, se ele olha para mim... Mas o livre-arbítrio é da pessoa. Sempre, sempre. Tá. Por isso que é justo e é bonito. Vamos imaginar, Fer, que os espíritos estão andando perto de você e vê que você passou e cobiçou um homem casado, sei lá. Você viu? Vamos entusiasmá-la nesse ponto. Agora, assim, vamos fazer a Fer beber álcool? Não, ele nunca bebeu na vida. Você acha que ela vai beber? Não vai beber. Ou seja, ele aproveita inclinações. Claro. Inclinações fraqueza. nossas. Então, se você falar, os obsessores estão me fazendo usar vícios, os obsessores estão me fazendo fumar. Não, minha linda, eu lamento. Você que fuma pode até ter influência dele. Se você falar, eu não fumo mais, eles não vão pegar o cigarro e acender para você. Isso é uma mentira que se te contaram. Você tem que ter essa força de vontade de falar, pode vir, meu velho, pode fazer o que você quiser comigo. O máximo que ele vai soprar no teu ouvido. Faz tal coisa, que vai lhe sugerir como um pensamento, mas ele não vai, eu cheguei lá, o cigarro estava em cima da mesa. Não, ele não tem corpo físico para pegar no maço. Aí murchou meu pneu. Não, eles não têm corpo físico. Murchou porque se passou num prego. Pode procurar, leva no borracheiro, tem lá uma explicação. Então, cuidado com as fraquezas, eles vão te pegar nesse ponto fraco. Evite. Allan Kardec sabe porque ele fala assim, se você é muito brigão, não vai no ambiente de briga, não vai no jogo de futebol. Você já fica em casa, então vê pela televisão pelo menos. Ou então, vai numa missa, porque lá até o esquentadinho fica quieto, vamos dizer. Isso que acontece, o obsessor influencia em nossa fraqueza. Por isso que espíritos elevados, o obsessor não tem ação nenhuma. Então é importante se fortalecer. Última pergunta, que eu sei que a produção já está nervosa aqui. O Kelvin Flores está perguntando assim, o meu amigo faleceu, vai fazer 1 ano, existe possibilidade de conversar com ele? Existe sim. Você precisa procurar um médium, que eu diria Orlando Nogueira, Noronha Carneiro, um grande médium amigo meu. O Paulo, o Paulo que é... É que você está falando de receber uma fotografia. Então, mas profissionais daqui da região, eu também não sei de onde o Kelvin é. Mas o ideal é que ele procure um centro Kelvin, mas, na cidade dele. Muito cuidado, eu vou te dar uma dica então. Você quer uma comunicação, não dá para bater papo. É um telefone que toca de lá para cá e só ele fala. Você pode se oferecer a receber uma comunicação mediúnica, mas faz o seguinte, faça uma oração dias anteriores e fala assim, amigo, fala para mim o meu apelido, fala para mim aquele doce que a gente gostava, fala para mim do salto de paraquedas, coisas particulares, e não conta para o médium. Se você contar, não dá para provar. Esses que eu falei, o Orlando, que é um grande amigo, teve quebrou, eu o conheço, ele tem uma entrevista que é assim, olá, quem que morreu? A minha vovó. Ah, sim, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Vamos orar por ela. Esse contato é importante, ele já percebe, ele fala assim, não tem ninguém, não vai dar para ter comunicação, tá bom? Você... Ou assim, ele fala, vamos ver o que a gente pode fazer. Olha, que legal. Às vezes ele fala, quem que é Otávio? Otávio é meu filho, ou minha mãe, o meu pai. Sim. Aí a pessoa recebe carta, dica, lembra nome, situação da vida, a experiência que teve depois que morreu e por que morreu. Isso o Chico Xavier fazia. Então, se você quer essa comunicação, que seja cético. Cético não é orgulhoso. Cético é aquele que fala, não, me provou, era meu amigo, não tem como. É como se um dia, Fer, eu conheço você intimamente e falo coisas que só nós sabíamos. Então, assim, se ele teve que te perguntar um monte de coisa, nem espera a comunicação, vai embora, tá? Faz a sua oração e vai embora. Agora, bater e aí, como é que tá? Não existe. Há uma barreira. A morte e a vida é uma barreira justamente para você respeitar isso. E também o Kelvin, acho que ele precisa também ter consciência de que talvez um amigo ainda não esteja preparado para esse tipo de comunicação, né? Porque 1 ano também é bem pouco tempo. Sim, né? e não tem muita regra. Pode ser no dia seguinte, pode ser depois de 1 ano, pode ser 10 anos ou pode nunca dar comunicação. Então, o que você tem que fazer? Ofereça-se com humildade. Mas nesse dia, meu amado, se você vê as comunicações que outros receberão, te confortará muito. E orar pelo amigo, né? Claro, ore por ele, tenta pedir que encontre ele sonho. E se você tiver merecimento de receber, você vai ver que delícia que é a verdade e a alegria do reencontro. Gente, infelizmente nosso tempo está encerrado. Eu estou conhecendo hoje o Tato hoje, mas acho que eu já conheço ele de outras vidas, Legal. Porque a nossa conexão foi muito boa. Muito boa, muito fácil, né, Fer? Isso mesmo. Eu espero que a gente marque outros encontros. Então, você não se esqueça de sempre passar por aqui. Toda segunda-feira, às 17 horas, a gente vai estar com uma pessoa bem interessante. Eu espero novamente encontrar contato. E se vocês quiserem mais informações sobre ele, Tato Save, Espiritismo, Ciência e Filosofia, é a página dele no Facebook. E lá dá para ver vídeos bem legais. Eu espero vocês, então, na próxima segunda. Um beijo. Tchau, Benida. Com Deus. Obrigada, querido. Obrigado a vocês.